Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos tratar sobre educação antirracista. Aqui com a gente a professora doutora do Departamento de Letras do IFMA, Daniele Ferreira Costa. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. Projeto Batalha Ancestral, a gente vai falar desse projeto ao longo de nosso bate-papo aqui no programa de hoje. Para começar, gostaria que a senhora contasse um pouco como é que surgiu a ideia desse projeto, que este ano já chega à 4ª edição. Sim. Buscando produzir uma educação antirracista, né, no Instituto Federal do Maranhão, campus Monte Castelo, logo depois do período pandêmico, em 2022, a gente criou esse modelo de projeto onde as turmas do primeiro ano do ensino médio integrado, eles escolhem uma etnia, né, para que eles pesquisem, se aprofundem na linguagem, na cultura, e ao final de todo um estudo que percorre todo o ano, eles fazem uma espécie como se fosse uma gincana, onde eles vão representar aquela etnia, trazendo os principais problemas dessa etnia, trazendo um pouco da cultura, da culinária e fazendo uma abordagem, fazendo com que essas comunidades elas se tornem visíveis para a comunidade de um modo geral. Essa seria então a dinâmica aplicada durante o ano. A gente começa o período letivo apresentando o projeto, já definindo quais são as obras que eles vão ler. Normalmente a gente define as obras do Ayrton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Futuro Ancestral. Trabalhamos também com A Queda do Céu, do Schopenhauer. E a partir daí os alunos vão ler essas obras e aí eles vão escolher essa etnia. Depois que eles escolhem a etnia, eles começam a entrar em contato com as lideranças locais. Então, na última edição que a gente se centrou no Maranhão Terra Indígena, eles conseguiram entrar em contato com as lideranças locais e essas lideranças se tornaram para eles espécie de instrutores, né, mestres. Então, tudo que eles fizeram ao final do ano letivo foram orientados pelos anciãos. E como é que é avaliada essa troca? Aí a gente monta uma comissão, normalmente essa comissão ela é montada por ativistas ou estudiosos da pauta indígena, e eles vão analisar se aquela turma ela conseguiu trazer de fato a cultura, os valores da etnia. Então, eles têm que elaborar 5 provas. Uma das provas é o que a gente chama de Oapala, que é uma espécie de bandeira andina, né, de resistência. Então, eles têm que fazer o Oapala daquela etnia, com os grafismos, as cores e a simbologia da etnia que eles escolheram. A outra prova, eles têm que fazer uma espécie de narrativa contando a história daquele povo. Então, é uma forma da gente resgatar a história daquele povo. Uma outra prova que eles fazem também é de conhecimentos gerais sobre a cultura daquele povo e, por fim, eles apresentam uma intervenção artística sobre um problema social enfrentado pelaquela etnia. Agora, professora, ao longo dos anos, o projeto ele sofreu algumas alterações. Isso passa pelo nome, o nome é uma dessas alterações. Mas, além disso, professora, para onde é que esse projeto está caminhando e o intuito, os objetivos? Sim, o projeto ele nasceu primeiro com o nome Batalha de Clãs. O termo clãs é um termo utilizado pelas etnias indígenas, mas por conta do eurocentrismo e da cultura ocidental, o clã acaba sendo uma denominação muito associada à cultura europeia. Então a gente precisou trocar para que não houvesse confusão de que a gente estava trabalhando com a pauta indígena e não com os clãs europeus. Aí a partir daí nós passamos para o termo utilizado pelo próprio Ayrton Krenak, que é Batalha por um Futuro Ancestral, e depois a gente só sintetizou para Batalha Ancestral, né? Na última edição, a gente conseguiu fazer o projeto com 10 turmas envolvidas. Esse projeto que acontece só no campus Monte Castelo é um projeto que a gente já tem sido procurado pelos outros campos do IFMA para que eles também participem. E a ideia é que depois a gente consiga fazer o Batalha Ancestral envolvendo todos os 31 campos que compõem o IFMA, o Instituto Federal do Maranhão. Estamos recebendo no programa de hoje a professora doutora do Departamento de Letras do IFMA Monte Castelo, a Daniele Ferreira Costa. Ela fala com a gente sobre a educação antirracista. Professora, esse projeto ele aposta na ancestralidade como uma prática de manutenção da memória e preservação simbólica. Como é que isso se relaciona com o processo de ensino e aprendizagem no IFMA, sobretudo no IFMA do Monte Castelo, onde ele é aplicado? Sim.
Quando eles começam a pesquisar sobre a ancestralidade dessas etnias, além da gente produzir, da gente conseguir promover o respeito por esses povos ancestrais, o respeito por esse território que a gente habita e que foi ocupado e que é ocupado por essa ancestralidade, a gente também leva isso para que eles consigam também trabalhar o próprio território do campus, né? Também enxergando nele um território que precisa ser preservado, que precisa ser cuidado. Então a gente tenta trazer os valores da pauta indígena, que é o valor da ancestralidade, né, de você respeitar o território que você habita, de você cuidar dele, para que eles também façam isso no próprio território que eles habitam na cidade. Então a gente tenta fazer esse diálogo com eles. E a partir desse diálogo já é possível falar em impactos produzidos a partir do desenvolvimento também desses estudos? Sim, a gente tem observado, inclusive relatos, né, os nossos alunos que participam desse projeto, eles se tornam militantes da causa. Então, a gente tem vários relatos de famílias que foram modificadas, pais que antes tinham determinadas expressões racistas que começaram a ser educados pelos próprios filhos. Então, a gente tem produzido também, percebido também que alguns professores que ainda tinham práticas racistas também têm sido educados pelos próprios alunos. Então, nós temos feito um movimento de educação antirracista que começa pelos alunos. Então, eles é que são os ativistas dessa causa. E dentro ali do campus, do IFMA Monte Castelo, como é que os alunos ali entre eles têm reverberado essa iniciativa? Além deles terem se tornado ativistas da causa, né, a gente tem observado que, no primeiro momento, isso gera uma união muito grande entre a turma, porque a turma ela se une para defender aquela etnia. E aí, ao longo do processo, as etnias, as turmas que a gente passa a chamar de etnias, elas começam a se juntar também. E aí eles entendem que a luta maior é contra a invisibilidade dos povos originários, contra o desmatamento, contra essa lógica de depredação do próprio território. Então, eles se unem nessa causa. Pode-se dizer que fomentou a participação de outros estudantes a partir desses estudantes dentro desse processo? Sim. No final do ano passado, a gente recebeu um relato muito interessante de uma aluna que ela disse que ela fez o seletivo para o IFMA por causa do projeto. Então, essa foi a causa que levou ela ao projeto. A participar do IFMA, a fazer o seletivo. Ela disse, o que me motivou a ir para o IFMA foi conhecer o projeto Batalha. Eu queria participar desse projeto. Impacto positivo e pertinente desse projeto financiado pela FAPEMA, né? Sim, ele é financiado por editais do IFMA com o apoio da FAPEMA. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais da importância desse fomento, dessa iniciativa. Sim, as outras edições a gente não contou com esse apoio, né? E aí esse ano a gente conseguiu exatamente juntar 10 turmas, porque a gente teve um orçamento mesmo que pequeno, mas esse orçamento permitiu que a gente conseguisse contratar algumas pessoas que deram oficinas para os nossos alunos, oficina dos grafismos, né? Das ilustrações, conseguimos pagar a passagem de algumas lideranças indígenas que pudessem vir para dar esse reforço para os nossos alunos. Conseguimos, inclusive, montar uma pequena estrutura para o dia do evento, com som, né, para que isso pudesse acontecer. Então, esse orçamento possibilitou que a gente desse uma ampliação para o projeto, né? E aí a gente agora está tentando, a FAPEMA está com o edital aberto de apoio a projetos desenvolvidos no Maranhão e nós estamos concorrendo. E caso a gente ganhe, a gente vai conseguir levar esse projeto para os outros campos. Só mais uma questão antes da gente finalizar. A resposta dos indígenas a essa iniciativa, como é que era percebe? A gente tem um perfil no Instagram que se chama Batalha, que foi destinado exatamente só para esse projeto. E aí, nessa última edição, que foi quando a gente conseguiu esse patrocínio e conseguimos dar uma ampliação, várias lideranças indígenas começaram a seguir esse perfil. E aí mandavam mensagens dizendo que isso era muito importante para eles, que isso estava ajudando eles a dar mais visibilidade às suas pautas, né? E que eles estavam abertos a qualquer tipo de parceria, porque para eles era interessante que uma escola na capital estivesse exatamente trabalhando com eles, né? Pensando as suas problemáticas. Muito bem, recebemos no programa de hoje a professora Daniele Ferreira Costa, professora doutora do IFMA Monte Castelo, ela que conversou com a gente sobre a educação antirracista. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, bom dia. Até o próximo programa.
Inovação, tecnologia, sustentabilidade. A ciência em debate pelo olhar de quem pesquisa e produz. Rádio Ciência Entrevista. Bate-papo semanal com quem movimenta a ciência no Maranhão. Às quintas e sextas, 9 da manhã, na Universidade FM. O programa Rádio Ciência Entrevista tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão.